Continuamos com a Semana da Leitura aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. E a Roda de Saberes conversa sobre juventude e literatura. Esse programa está sendo gravado durante a Semana da Leitura, que vai de 24 a 27 de setembro e que é um evento promovido pela Câmara, mas você vai estar assistindo mais tarde. Então, é só para a gente ter uma noção clara que a Câmara está participando da pré-feira do livro de Caxias do Sul, porque a Semana da Leitura faz parte da pré-feira. E claro que a gente tem que conversar sobre juventude e literatura, e eu tenho 3 convidados, homens aqui que fazem uso da imagem e das palavras para construir arte, para nos oferecer arte. Conosco hoje na Roda de Saberes, Gustavo Tamanho Martins, escritor e jornalista, e também nosso estagiário, com muito orgulho aqui da Câmara Municipal, o Andrigo Martins, que também já é conhecido nosso, assim, por sua arte no grafite, e estreando aqui, começando com a gente, o Felipe Borges, grafiteiro, e eu agradeço muito a presença e quero ouvir de vocês, assim, como é que é esse negócio, Gustavo, de escrever já muito jovem, porque você começou a experimentar o gostinho da escrita bem menino. Sim, verdade. Foi desde quando eu era criança ainda, né? Eu sempre tive, eu digo que a escrita para mim foi meio que um refúgio. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu sempre tive essa dificuldade em me expressar verbalmente. Então eu acho que eu via a leitura como essa saída, talvez como uma forma de me expressar, né? Porque às vezes a gente não pode deixar as palavras entaladas, digamos assim, ou falar ou escrever. Então já fui por meio da escrita, então eu já comecei desde pequeno a escrever. Criava livros com a minha irmã, até ela ilustrava e eu fazia os livros. Então a gente fazia em papel mesmo, criava toda a historinha, ela fazia toda a ilustração. Então desde criança, lá com 10 anos menos, eu já gostava desse por ler, né? Além de ler, por escrever. Então acho que é um refúgio. Gustavo, mas assim, aí a escola te dizia o seguinte, tu tem esse recurso, né? Você viu que a timidez estava te atrapalhando e tu buscou nessa palavra um pouquinho, digamos, um jeito de esconder essa timidez e de colocar tuas ideias, né, à vista dos outros. Mas a escola te incentivava, o pai e a mãe estavam ali sempre dizendo, escreve, eles cultivam o gosto pela leitura? Claro, claro. Meus pais eles nunca tiveram, a minha mãe, por exemplo, eles não têm uma escolaridade muito alta, né? Até a minha mãe não teve, por exemplo, o ensino médio, não. O meu pai foi até o ensino médio, então, mas mesmo assim eles falavam, nós não tivemos a oportunidade, então tu tem, então tu pode ir lá, tu pode fazer, vai, escreve. Até o primeiro livro eu cheguei para o meu pai e disse, eu tenho um sonho de publicar um livro. Ele ficou meio assim, ele disse, não, vai lá. Então em menos de uma semana eu já estava com contato com editora, tudo. Meu pai disse, não, vai lá, é teu sonho. Então é uma forma de eu queria expressar, né? Expressar isso. Então eles me incentivaram muito, a escola também me incentivava a ler, porque foi lá que eu peguei esse gosto pela leitura. Os primeiros livros assim foi na contação de histórias, né? Com as professoras que eu peguei esse gosto por ler, porque as professoras contando as histórias, eu já imaginando assim as histórias e podendo criar histórias em cima daquelas também. Então eles me incentivaram assim, a escola e os pais, com certeza. Rodrigo, o Gustavo usa muita palavra, mas você usa o recurso da imagem. Então, você conta histórias pela imagem. Isso aí. Que bichinho, quando é que esse bichinho te mordeu, assim? Eu sei que tu já até numa palestra aqui na Câmara, tu deu um caminho, assim, e a escola também foi fundamental nesse processo, mas eu queria que tu contasse agora na Roda de Saberes o que foi mesmo que te picou e disse, eu levo de jeito para desenho. Então, bom dia, Vânia. É um prazer de novo estar aí, né, somando com as ideias, trazendo de novo o grafite, né, como uma forma aí educativa e cultural e poder mostrar, né, novamente o que está rolando. E respondendo a tua pergunta, Vânia, na verdade chegou muito cedo na minha vida, né, então sempre fui protagonista de algumas artes, enfim, e dentro da escola, os amigos e professores sempre me procuraram muito por essa demanda, né? Então, eu não sabia ainda o que era, o que eu estava fazendo na minha vida. Mas depois de ganhar, então, a vida adulta e de também recorrer à formação, né, de trabalho mesmo, então eu tive que explorar isso e também, né, configura dentro
brother aqui falou, que é um incentivo, né? Então, as pessoas te incentivam a estar mostrando isso para o mundo, né? E os murais, eles me chamam muita atenção, porque daí eu consigo colocar para todo mundo, né? E aquela questão de ser protagonista, né? Da própria história, de tentar se libertarem nas ideias e poder falar com aquela pessoa que tem um ensino acadêmico muito, né, graduado, e para aquela pessoa que é analfabeta. Então, o desenho ele tem disso, né? Ele consegue ter essa interação com os dois públicos, né? Uma linguagem universal. Linguagem universal, exatamente. A gente já fez um Roda de Saberes só sobre grafite, mas vale retomar. Quando o Rodrigo fala em murais, é o muro mesmo, a parede onde essa tinta, esse spray vai, e as suas ideias também ficam concretas. Com certeza, né? Então, é eternizar, né? Então, hoje em dia, eu digo que o grafite está dominando vários espaços, não só na rua, mas dentro de galerias, dentro das residências, enfim, né? E tem até um estudo, assim, só por curiosidade, a cidade de São Paulo, né? Hoje em dia ela é considerada a cidade caligráfica, né? Então as pessoas, né, os pesquisadores vê aquela cidade como uma importância muito grande de futuramente ter um registro e também saber, pô, cara, como os Homens das Cavernas, né, que tinham os desenhos, dizer, pô, teve pessoas que vieram aqui e desenharam lá em cima dos muros, né, uma questão de vandalismo ou não, e de saber, pô, o que aconteceu aqui, né? Então vai ser usado como estudo, né? Então... Até tem eu não conheço muito da área do grafite. Tem Cobra, um grande grafiteiro internacional, e há pouco até fez uma homenagem ao Senna, Ayrton Senna, no grafite. Exato. Então o Cobra é um cara que se destaca, né? Até ele não se considera mais grafiteiro, né? Ele se considera muralista pelas técnicas que ele está usando e pela expansão de trabalhos e tal, né? E é um brasileiro que está representando o mundo, né? Então, nessa ideia de eternizar pessoas, né? Que ele faz muitas homenagens, e nos traços dele também, né? Então, tu vê uma imagem do Senna, né? Tu vê uma imagem da Madre Teresa, de várias pessoas que em murais enormes, né? Prédios cedidos para que fique, então, esse marco histórico, né? E, juntamente com isso, tu tem a aproximação da leitura de contrapartida, porque tu vai querer saber da história do cara, quem que é, né? Ele fez lá o Oscar Niemeyer, né, que foi um dos murais mais lindos que eu acho, assim, e também como arquitetura, como, né, ficou um grande marco, assim. Então, para quem é da profissão, para a arte, enfim, engloba todos esses sentidos. E compõe uma cidade. Compõe uma cidade, né, com certeza dá um brilho a mais. Felipe, lá na Zona Norte, tu faz muita arte? Bom dia. Nós agora estamos com uma pegada bastante forte lá na Zona Norte, né? A gente começou um projeto Colorindo a Quebrada, e é com recursos próprios, né? E iniciativa própria mesmo. E para comunidade, assim, né? Porque o grafite tem esse lado que é uma ferramenta social, né? E então a gente teve essa iniciativa porque a quebrada estava, tipo assim, muito desvalorizada nessa parte assim visual, né? Então a gente pensou, vamos colorir nós mesmos, né? Nós por nós. E então minha ligação com o grafite, assim, tipo, é meio que recente, né? Faz acho que uns 2 anos assim que eu me aprofundei bastante, né? E puxei para o lado profissional. Mas minha ligação com a arte já vem desde muito cedo, né? Então, mas do grafite é recente. Muito cedo, então eram outras técnicas, desenho. Tipo, eu gostava bastante de desenho, pintura, né? Mas com o grafite, assim, tipo, eu tive o primeiro contato faz tempo também, mas não me aprofundei, assim, muito. No né? exercício. Isso. E depois daí que eu fui embora, né? Eu nasci em Caxias, né? E tal. E me criei na Zona Norte. Até a gente era amigo de infância, eu e o Andrigo. A gente morou na mesma rua, a gente estudou junto, né? Frequentou projetos sociais juntos, né? E depois eu fui embora e eu fiquei um bom tempo fora, né? E quando eu retornei, a amizade continuou a mesma e firme do mesmo jeito. E daí foi bom encontrar um amigo que seguiu o caminho da arte, e eu também, e se cruzamos de novo e agora estamos tocando a arte para frente. Gostei, então é colorindo a quebrada. Isso. Nesse caso, a quebrada, para quem não conhece muito, às vezes, essas gírias, mas é o bairro, é onde você mora? Isso, é o bairro.
periferia, né? Periferia, mais bairro Isso. periférico. Os meninos aqui, eles são do Vila IP, da Vila IP, que fica na Zona Norte, na região do Grande Santa Fé de Caxias do Sul, uma das regiões mais populosas aqui de Caxias do Sul. E, Felipe, eu quero te perguntar, então esse Colorindo a Quebrada está sendo com recursos de vocês? E quem quer ajudar, de repente, a subsidiar, então, em tinta? Pode? Pode sim, a gente aceita doações. Na primeira edição que a gente fez, a gente contou com a ajuda da comunidade, né? E foi bacana a abordagem que eles tiveram, porque eles colaboraram mesmo, né? Então tem os espaços cedidos, né? Os murais e tal. E teve até o dono do muro, assim, ele se prontificou em arrumar almoço para o pessoal que estava, né, participando. E é bem bacana, e eles gostaram, deu um resultado... O resultado ficou bom? Muito bom. Vocês têm imagens? Sim, temos Eu vou pedir para vocês mandar para quem está em casa aqui acompanhar. A gente coloca Certo. depois para ver. Tem nas redes sociais também, né? E foi matéria, né? Eu acho que eu acompanhei nos jornais locais. Então manda para a gente colocar aqui as imagens, né? Eu acho que a gente está encerrando o primeiro bloco. E então eu queria convidar você a continuar conosco. Roda de Saberes hoje conversa sobre juventude e literatura. Este programa faz parte da Semana da Leitura e também é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Não sai daí. Daqui um pouquinho tem mais Roda de Saberes. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Roda de Saberes, voltando e conversando sobre literatura e juventude. Estão conosco o Gustavo Tamanho Martins, escritor, jornalista, estagiário aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o Andrigo Martins e o Felipe Borges, os dois grafiteiros, estão colorindo a Zona Norte de Caxias do Sul e também outros espaços de nossa cidade. Você me disse, Gustavo, disse pra gente no primeiro bloco que a Mana, a irmã que fazia as primeiras ilustrações. Você viu os meninos aqui colorindo a cidade? E você... como você entende esse casamento entre imagem e palavra? Uma obra, no seu ver, tem que explorar esses dois elementos? Qual a sua opinião? Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, já peguei a minha irmã porque eu já não tenho esse dom de desenhar, né? Por exemplo, que nem eles aqui, eu já preferia, ou já tenho o dom da escrita, né? Então, a minha irmã já é o contrário. Mesmo ela tendo 5 anos a menos que eu fazia as historinhas, eu dava para ela, ela desenhava. Nossa, eu ficava, nossa, que perfeição, porque eu não conseguia chegar, mesmo ela com 7, 8 anos de idade, ela fazia umas obras assim. E eu acho que casa muito bem, né? Por exemplo, essas obras, por exemplo, a minha segunda, eu fui em busca de um ilustrador, né? Que é aqui de Caxias também, que está começando ainda, deve ter 20 anos, e eu acho que casou muito bem, porque eu falei em palavras, depois eu fui ver as ilustrações, era bem o que eu queria. Ele leu e ele entendeu e trouxe em ilustrações. Então eu acho que casa muito bem o texto e a imagem e o desenho, por exemplo. Então é uma coisa que junta a ideia que quer se transmitir, que quer passar. Certo. E eu quero então que tu mostre um pouquinho das suas obras, então já que tu está falando, né, desse ilustrador também, mostre o talento dele. Aqui eu trouxe até a primeira que eu e minha irmã fizemos, que foi um papel normal, né? Esse aqui seria Em Busca da Princesa. A gente acha que tinha uns 10 anos de idade, minha irmã era menorzinha também, e a gente fez, né, um livrinho, enfim. A gente fez até outros, eu fiz todo... Em Busca da Princesa, Eduarda Tamanho Martins e Gustavo Tamanho Martins. E olha só que interessante aqui, ó, tem até uma editora, EG Livros. Sim. Busca da Princesa. É assim que começa. Sim, a gente começava... assim que começa. A minha mãe até ficava, vocês estão ficando loucos? O que vocês estão fazendo? Eu disse, não, estamos aqui fazendo um livro. A gente está fazendo arte, mãe. Literalmente. Ai, que lindo. Daí depois, no começo,
Daí eu lancei o primeiro, que seria mais um conto de suspense, que é o Cemitério Misterioso, que justamente quem entra na história são eu e minha irmã. Daí o nome dos personagens viraram Augusto, que é muito parecido com eu, e Érica, que ela escolheu, o dela Eduarda. Os dois irmãos vão investigar um cemitério. Até é uma coisa, né, bem incomum. Mas os jovens, assim, a flor da pele. E como eu sempre gosto de transmitir mensagem, né, moral da história, então é uma história, além de ser um conto de suspense, ele tem toda uma reflexão por trás, né? Então ele traz tudo aquilo de aproveitar a vida, né? De aproveitar as pessoas, os momentos. Não deixar que a morte chegue antes de tu viver tudo aquilo que tu quer. Isso aí, isso mesmo. Nunca deixar de sonhar. E o segundo, o Sótão das Lembranças. E esse aqui, no caso, só a capa é uma ilustração criada... Essa aí foi criada por um ex-colega meu do ensino médio. Eu falei para ele, à frente e atrás, eu contei para ele a história toda, e ele gosta de todo esse terror, Stephen King, enfim. Eu disse, tô criando um suspense. Ele disse, não, pode deixar que eu faça a capa. Ele fez e retratou bem, assim. Parece bem macabra, bem assustadora, mas não chega a ser tão assim. A gente aprofunda um pouquinho às vezes, né? Sim, ou na imagem ou no texto. É verdade. E aqui, agora o último, né? O último, que daí eu lancei, que é o Sótão das Lembranças. E daí seriam crônicas, são mais de 70 crônicas, até a ilustração daí do Lucas Hoffman, aqui caxiense. São mais de 70 crônicas que são, eu diria que as pessoas que estão começando na leitura, eu acho que a crônica é um texto que pode-se começar assim a dar gosto na leitura, né? Que eu até trouxe aqui, que seria como pegar o gosto pela salada, por exemplo. Tu não começa com aquelas saladas mais fortes. Tu começa, né, dando para a criança, por exemplo, para ela ficar saudável. Aquela salada, né, vai dando a que mais atrai, a isso, cenourinha. Isso, vai vendo a que mais atrai ela. Seriam começar na leitura com as pessoas, as crônicas. Textos menores, textos, né, com mais humor, texto que chame a atenção do cotidiano, para depois ela pegar um romance, uma novela, pegar um conto maior, né? Então eu comecei com as crônicas, até misturando, eu diria assim, a visão literária e jornalística, né? Dessa visão cotidiana. Às vezes estou no ônibus, assim, me surge uma ideia, eu olho alguma coisa, dá uma ideia, né? Uma criatividade, assim. Ele pode dar uma história, pode dar uma crônica. Então, tudo isso, né? Até eu trouxe aqui aí tu anota? O que tu faz? Anota no celular, anota no papel? Sim, tem uma dinâmica? Geralmente eu anoto ou no papel ou no celular. Às vezes eu tô ali no celular, anoto, ou às vezes no papel mesmo, para não perder. Às vezes eu acordo no meio da noite e tenho uma ideia. Às vezes eu vou escrever, ou às vezes eu anoto a ideia para não perder, para não esquecer. Então vem muito disso. Eu até trouxe uma citação do que é o escrever, que é do Flávio Luiz Ferrarini. O Flávio, fala pra gente então, o Flávio Luiz Ferrarini, ele é um escritor de Flores da Cunha, um poeta e também um cronista. Sim. Ele tem, inclusive, existe em Flores da Cunha o Instituto Flávio Ferrarini. Quem quiser pode entrar no site. Eu não me lembro agora o nome, mas põe no Google aí, Instituto Flávio Ferrarini. E lá tem muita obra, inclusive, inédita dele. Verdade. Mostra para nós um pouquinho o que diz Flávio. Muito do Ferrarini. Flávio. Eu tenho e até eu sou um dos voluntários do Instituto e eu tenho todo esse contato com a família dele, né? Ele infelizmente faleceu, né, num acidente trágico. Muito cedo. Muito cedo. Não tinha nem 50 anos, eu acho. É verdade. E foi muito cedo, mas eu tenho esse contato com a família dele. Agora foi lançado um curta-metragem da vida dele, do último livro dele, O Menino da Terra do Sol, muito lindo. E eu me inspiro nele por causa da simplicidade. Tinha livros que ele não fazia nem lançamento, ele era que nem eu, muito tímido assim, para fazer lançamentos, em escola, enfim. Mas ele tinha essa simplicidade. Ele escrevia muito bem, foi elogiado por vários poetas, escritores, mas ele tinha isso da simplicidade, né? De estar e ele falava muito do Travessão Paredes, Sim. Que é a região onde ele mora. A infância dele está ali. Passou ali, que seria hoje Nova Pádua. Né? Ele fala assim: escrevo para salvar a mim mesmo. Escrevo não para dar-me a conhecer, mas para conhecer-me melhor. Escrevo porque sinto que tenho muito dos outros em mim. Escrevo para matar a saudade de Deus. A necessidade de escrever me belisca o tempo todo. Resumindo, escrevo não porque quero, mas porque preciso, como preciso respirar. Não vivo para escrever, mas escrevo para viver.
Então, é Flávio Luiz Ferrarini. Então, eu sempre, quando eles pedem por que escreve, eu sempre trago esse trecho aqui que fala muito, né? Porque a gente pega as essências das pessoas e depois transmite em palavras. Porque a gente tem muito dos outros na gente, né? Que bom que a gente tem um monte. Sim, a gente pega... Somos várias pessoas. Com certeza. A gente pega as essências boas das pessoas e vamos reunindo. Isso constrói o nosso ser, né? O nosso eu. Então, eu acredito que... Isso... Então, no teu entendimento, escrever é viver. Sim. Para você, resumindo, sintetizando a fala do Flávio, Sim. e que você também segue. Uhum. Será o que é pintar, grafitar para esses meninos? Andrigo. Então, acho que mesma coisa, né? Viver é o que nos dá motivação, né? Para seguir em frente, assim. Conhecer a arte, conhecer a escrita, né? Eu acho que também gosto bastante da leitura e tal. E através disso que tu falou, cara, é bastante contagiante, assim, porque eu também consigo ter essa ligação com escritores, né? Então, né, algumas situações acontecendo na minha vida de pedidos para ilustrações, e isso é muito provocador, né? Provocativo, assim, de, pô, cara, consegue transferir o que eu tô tentando passar, né, através de desenhos, e então é uma felicidade mútua, assim, né, que a gente consegue fazer essa ligação. E só para deixar em ênfase, essa forma também de poesias e poemas, né, que é onde eu consigo interagir bastante pelo movimento hip hop, enfim, né, a gente usa bastante dessa ferramenta. A gente conseguiu levar para as ruas de Caxias um projeto, de repente acho que você deve ter ouvido, que se chama Latas Poéticas, né? É um projeto muito bonito, né? Sou suspeito de falar, mas que a gente está dando continuidade, vai estar até na Feira do Livro, né? Vai ter uma oficina onde a gente pega as latas, né? Reutiliza elas, transforma elas numa obra de arte, coloca nas ruas com poesias autorais ou não, pendurada nas árvores para que as pessoas possam colher e levar para suas casas, né? E então é uma aproximação, né, e um desapego também do artista em estar colocando um presente onde uma pessoa desconhecida vai pegar lá e vai ter um souvenir nessa casa, né? E teve uma situação específica de uma senhora agora, por último, que ela disse, pô, vou sair da minha casa e vou atrás. Ela viu as reportagens nas redes e vou buscar uma lata. Quando ela chegou lá, ela começou a chorar, né? Porque ela disse, eu não vou escolher, eu vou pegar o que vier. E estava escrito, dias melhores virão. E ela estava passando por um problema de depressão e tal. Depois ela me mandou vários, né, feedbacks agradecendo e tal. Então, essa participação da literatura, né, enfim, da criatividade num todo, esse contexto é emocionante, assim, né? É que tu produz e tu não sabe o que vai acontecer Exato. com essa produção depois que chegar nas mãos do leitor ou de quem vai fruir, né, uma imagem, um grafite. Tu não sabe. Então, assim, de repente, tu tá passando na rua, né, e daí vê um grafite todo lindo e aquilo mexe contigo de tal forma que em determinado momento pode mudar até o rumo de sua vida. Exato. Existe uma força, uma energia e um poder que a gente tem que ter cuidados também, né? De como a gente vai usar isso, assim. Porque como pode ser libertador e pode potencializar a vida das pessoas, a gente também, né, pode fazer o contrário, né? Então, existe uma responsabilidade social, assim, quando a gente escreve, quando a gente pinta. Então, eu, né, falando por mim, eu tenho o maior cuidado. E também, de contrapartida, quando eu quero falar alguma coisa para as pessoas, eu trabalho com charges, né? Charges críticas, assim. E aí eu consigo também ter um alcance muito bom e as pessoas conseguem entender aquilo, né? Então, por isso que eu digo, por várias situações eu já consegui mostrar para as pessoas, emocionar, ao mesmo tempo fazer sorrir, e eu acho que é a mesma coisa com o livro, né? Com as palavras, assim. Então é uma força. Despertar a criticidade também. Total. Acho que esse é, para mim, o principal objetivo da arte não é estético, né? Então eu já falei várias vezes na minha fala, assim, essa questão de críticas também, né? Que é preciso, assim, a gente usar dessas ferramentas que chegam às pessoas e que elas vão ter, de repente, carregar um livro no bolso, ver uma arte na parede e dizer, meu, é uma ferramenta de construção pessoal, social, e quanto mais a gente usar dessas ferramentas, né? Minha quebrada está mudando por causa disso. Então, não é uma utopia. Acontece de verdade. É uma verdade, é uma realidade. É uma realidade. Felipe, as pessoas têm curiosidade de saber como que vocês fazem. Se antes vocês colocam o desenho no papel, criam um esboço e depois coloca nos muros, né, nos territórios maiores, onde então vai chegar o spray, a tinta.
É assim que funciona? Ou não? Vai direto ali, ó, desenha. Na maioria das vezes, sim, é esboçado antes, né? Pensado, igual como o Andrigo falou, e estudado, né? Eu geralmente faço os esboços para pintar antes, mas também rola aquela de a gente ir fazer a arte e de repente ter alguma coisa no muro, algum objeto que chama atenção e partir a criatividade na hora, né? E até teve um local que a gente foi pintar semana passada, na vila ali, né? No Beltrão de Queiroz. E daí tinha uma tubulação de esgoto, né? E aí partiu a ideia na hora, assim, de o Andrigo fazer a capelinha. Ele fez uma capelinha com uma bíblia em cima, que era uma pedra, né? E daí mudou totalmente o cenário, né? E Às vezes tem que observar o que tem ali de cenário mesmo para poder ser explorado. E aí foi espontâneo, assim, né? E voltando à questão ali que ele falou, tipo, da parte que muda a comunidade, a visão das pessoas, assim, né? A gente fez um trabalho com o Chiquinho de Vilas, né? Ali. E foi interessante que a gente foi fazer a pintura nesse local, que era um cantão lá, que o cantão que eles chamam que é abandonado, assim, né? E tal. E a gente coloriu aquele cantão, ficou bonito, e aí o pessoal da comunidade foi lá e uma mulher falou assim, né? Olha, agora dá até para trazer as crianças para cá. E, tipo, a gente ficou pensando, o Chiquinho mesmo falou assim, o que mudou, né? Tipo, traz segurança, traz, né, tipo, uma liberdade. Tipo, não tinha mudado nada, foi só a pintura, né? Tipo, a gente não tinha percebido até o momento, né? Mas olha que só mais transformador, Felipe. Isso. Só a pintura que tem um grande sentido. É mais ou menos isso, assim, acho que se a gente deixar a vida cinza, ela vai ficar triste, mas se ela for bem colorida, ou bem traçada, ganha um vigor, um novo vigor. E que bonito o trabalho de vocês, assim, de darem novos olhares, oportunizarem vários novos olhares para a comunidade, porque às vezes ela não enxerga aquele cantinho, e ali vocês deram um toque de vocês e fez ela ver que aquele cantinho tem valor. Quero que vocês continuem depois falando mais disso, então, porque agora encerramos o segundo bloco da Roda de Saberes, temática de hoje, falando sobre juventude e literatura. E este programa, então, faz parte da Semana da Leitura de Caxias do Sul, que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em cumprimento da lei que cria a Feira do Livro e também a Semana da Leitura. Fique com a gente no terceiro bloco, mais Roda de Saberes. Roda de Saberes, nosso programa hoje está no último bloco, mais um pouquinho, fique com a gente que tem um delicioso bate-papo. Vamos continuar conversando aqui com o Gustavo Martins, com o Andrigo Martins. Olha os dois Martins aqui, ó, combinaram, não são parentes. E o Felipe Borges. Meninos, a gente estava falando, tu viu, Gustavo, que o Felipe comentou sobre a transformação, e o Andrigo também, que o grafite faz quando leva uma nova, digamos, um ânimo para as comunidades. Você sente que as tuas obras animam as pessoas, os leitores? Que retorno você tem, assim, como um jovem? Quantos anos você está hoje, Gustavo? Com 19. Meu Deus do céu, olha só, um escritor assim, ó, recém começando. Imagine o quanto que vem, né, daqui por diante. Mas, assim, esse retorno do seu leitor, como é que você recebe?
Sim, eu fico muito feliz porque eu recebo esse retorno. Até eu criei uma coluna para mim mesmo, para me incentivar a escrever semanalmente. Eu criei um portal de notícias caseiro do meu bairro, enfim, quando ainda era pequeno, né? Com esse intuito, e daí eu criei uma coluna e que para mim me incentivar e também ajudar as pessoas. E eu estou vendo esse muito retorno. Já faz um tempo que eu estou vendo. Como chama esse portal? É o portal de notícias Parque Alvorada, que é o lugar mesmo que eu moro. E daí tem a coluna de sexta. Toda sexta-feira eu publico uma crônica, um texto, né? E divulgo lá. E, nossa, isso tem dado um retorno imenso. As pessoas mandam para mim, nossa, cada vez mais profundo. Parece que tu sabe o que eu estou passando. Nossa, parece que eu te contei toda a minha vida, tu está falando ali, eu precisava disso. Então, às vezes eu vejo, nossa, para mim, às vezes parece que, sei lá, não tem importância, mas para as pessoas, nossa, elas compartilham aquilo, elas me dão um feedback, assim. Até nas escolas, às vezes eu vou e eu faço uma atividade em que eu dou um pedaço de papel para cada criança, enfim. Eu digo, agora, se vocês fossem escritores, que livro vocês publicariam? Me contem aí. Eles começam a escrever. Nossa, eu pego aquilo, eu leio. Tem os meninos que falam sobre guerra, e tiroteio, futebol, e já vai ter daí as meninas que já estão, né, mais delicadas, flores, mas às vezes eu pego e leio cada um. E tem gente assim que é muito para te ver como que é. A leitura é um refúgio também para outras pessoas. Peguei uma menina, acho que tinha uns 10 anos, ela disse, eu queria publicar um livro para mim, como um refúgio, porque eu entrei em depressão depois que os meus pais se separaram. Ela tinha 10 anos. Eu recebi aquilo e eu olhei, ela veio falar comigo, ela disse, eu ainda quero publicar um livro porque eu acho que vai mudar minha vida dessa tristeza que eu tenho. Então ela disse que também era um refúgio para ela. Então, para ver como, além da leitura, né, modifica e também transforma a vida das pessoas. E não é só exclusivo nosso, alguns dilemas não são exclusivos nossos, são dos outros também. E essa partilha faz bem. Com certeza, com certeza. Isso eu gosto muito dessa troca leitor e escritor. Eu gosto muito de estar nas escolas, às vezes eu estou na feira do livro, enfim, na rua, às vezes, gostei muito do teu texto, do último texto, eu recebo mensagem. Às vezes até eu boto no próprio, às vezes nas redes sociais, o que vocês querem que eu escreva? Qual o assunto? Aí eles opinam. Mandam, escreve sobre amizade, ansiedade, não sei o quê. Eles vão dando, e depois às vezes eu escrevo o texto e mando para eles. Nossa, tá falando comigo, não sei o quê. Era isso que eu esperava. Era isso que eu esperava, que eu precisava, né, para suprir. Às vezes as pessoas pegam aquele texto, enfim, para ver como modifica, vai além do impresso, vai além, né, de estar nas redes sociais, por exemplo. Aquilo tem uma influência grande. Tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Gustavo, e hoje eu que vou te convidar. Eu vou chamar agora um quadro chamado Anote Aí, né? Eu chamo a vinheta. Porque não sou eu, Vânia, que vou então dar dicas de leitura para vocês. Quem vai hoje dar suas sugestões, que são justamente as obras que Gustavo está lendo, é o próprio Gustavo, nosso convidado. O que tu trouxe hoje para Anote Aí, Gustavo? Eu sou uma pessoa que eu leio um pouco de tudo. Eu tô sempre, a minha cama tá uma pilha de livros, eu tô sempre lendo um pouco de tudo. Por exemplo, eu tô lendo biografia, tô lendo livro reportagem, crônica, poesia, tudo ao mesmo tempo. Porque eu acho que nesse dinamismo da vida tem que estar sempre, né? Tem que estar sempre por dentro de tudo, tem que estar sempre lendo um pouco de tudo, porque para a inspiração e para a própria, né, para a própria vida. Se tu consegue administrar, tudo certo. É isso aí, é verdade. Então eu trouxe também bem diversificado o que eu estou lendo mesmo. O primeiro é Histórias que os Jornais Não Contam, do Moacir Scliar. Até eu tinha lido aqui que são histórias que esqueceram de acontecer. Ele cria uma notícia em cima e cria toda uma história. Então são crônicas, mas assim, notícias bem extraordinárias, assim, mas muito engraçado aí para ver, porque são crônicas que ele publicava na Folha de São Paulo. E em cima disso ele criava então uma notícia. Por exemplo, tinha um cara que ele estava contramão, andando, e ele achava que os outros que estavam errados. Por exemplo, então, são crônicas da vida assim, que a gente às vezes não percebe e traz um humor. Então, Histórias que os Jornais Não Contam, no Moacir Scliar, é muito bom, são mais de 50 crônicas. Nossa herança gaúcha, né? O Moacir Scliar. Com certeza.
Boa dica. Depois eu trouxe um outro aqui que é o Pressa de Ser Feliz. Nessa vida, são crônicas de um ansioso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tô a mil, assim. Minha mãe fala, para um pouco, eu tô sempre a milhão. Pra te ver que ele era tímido, gente. Eu tô sempre... A minha mãe diz, a tua cabeça não para nem quando tu dorme. E é verdade. Esse aqui do Matheus Rocha, Pressa de Ser Feliz. São crônicas que ele traz, assim, da vida da ansiedade, né? E principalmente aqui, por exemplo, a borboleta, que é aquilo que a gente passa pela metamorfose, pelas transformações, né? A gente, às vezes, precisa passar por aquele casulo, né, escuro, né? Para depois poder voar, por exemplo. Então, as transformações da vida são, né? Pressa de Ser Feliz, crônicas de um ansioso. E o outro é um livro-reportagem, muito bom também, O Olho da Rua, da Eliane Brum, que é uma repórter em busca da literatura da vida real. São 10 grandes reportagens comentadas por ela, em que ela vai, por exemplo, no asilo, ela passa um dia com os idosos, e é uma realidade muito diferente. Então eu entro nessas histórias, nossa, para ver, porque eu sempre falo, não é à toa que eu escolhi a literatura e o jornalismo, pelas histórias, por querer dar voz às pessoas, né, por contar histórias, ser um contador de histórias, tá ali profundamente na vida das pessoas. Então, e acho a que tem Eliane muito a ver. Brum, ela é daqui do Rio Grande do Sul, escreveu muito na Zero Hora, no jornal Zero Hora, e agora está escrevendo para o País. Sim, e tem verdade. crônicas dela, mas ela hoje está muito na literatura, mas Sim. é uma excelente repórter. Sim, é muito Ótimas bom. dicas. Muito obrigado. Ótimas, muito obrigada. Então, nós que agradecemos. Eu quero agora falar, já que o Gustavo trouxe muita obra que traz a palavra, e a ilustração está mais na capa. Existe um autor, que é o Roger Mello, é um autor brasiliense, mas muito conhecido aqui da nossa região, porque ele é o vice-presidente do Instituto de Leitura Quindim, Andrigo, e ele diz que não há fronteiras entre a imagem e a palavra. Você concorda? Demais, demais, assim, porque eu não consigo separar, né? Então, até tem uma atividade que eu faço com as crianças que são palavras ilustradas, né? Então, a gente consegue transformar as palavras, né, em desenhos e tal. Uma atividade muito lúdica, mas que tu consegue ver que tu consegue reproduzir, né, aquilo que tu está pensando, aquilo que tu quer escrever. E também as retratações nas ruas, assim, muitas vezes é aquela troca, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras e às vezes uma palavra diz muito que 1000 imagens. 1000 imagens, então não tem como, né, não estar ligado uma à outra, assim. Depende muito do contexto. Do contexto. Rodrigo, você faz um trabalho muito bonito com as crianças, principalmente da Zona Norte, mas também de outras regiões, incentivando o grafite, o hip hop. E como é que está essa criançada? Essa criançada está aprendendo legal, está dando sequência a esse trabalho, essas oficinas que você desenvolve? Essas crianças estão fazendo arte? Então, Vânia, eu estou num momento da minha vida onde eu posso dizer que é um dos momentos mais felizes, né? Se tratando desse protagonismo, né? Então, a inserção, assim, de oficinas dentro das instituições, por mais que agora a gente está num período onde foram cortados muitos gastos públicos, enfim, eu pessoalmente tive que sair de vários serviços por conta de recursos, né? E alguns que têm os recursos próprios de apadrinhamento conseguiram manter a oficina. Eu vejo que existe essa valorização, né? Então, eu posso dizer que agora, no momento, tem alunos que já vão promover as primeiras exposições, né? Então, pessoais que já estão com essa ideia profissionalizante, né? É uma forma subliminar de tu colocar outras coisas, né, importantes na vida deles. E dentro, dando essa referência que eu tenho de mudança, né, a gente não consegue mudar um mundo, de repente, né, consiga, mas mudar o espaço onde tu está, né, ser pertencente, ter essa questão da resiliência, né, eu vejo que eles estão conseguindo levar isso muito para dentro, né, dos lugares onde estão passando. Na sociedade e ainda também usando isso para pensar numa profissão. Total, assim, existe vários viés, assim, que tu pode usar, né, então a arte aprendida dentro das oficinas, até por último, assim, a gente fez um projeto que foi um projeto muito bacana, saiu também nos jornais, nas mídias, enfim,
que é um projeto chamado Cartinhas da Quebrada, né? Não sei se vocês chegaram... Cartinhas da Quebrada. Então, o que acontece? Eu fiz uma enquete com eles, lá do Jardelino Ramos, pedindo quais são as referências de lugares e pessoas, né? Então, eles me trouxeram essas referências e eu fiz a ilustração, transformei nas cartinhas as personalidades do bairro, né? Para que eles possam brincar de bater e colecionar. Então, isso eles... fiz o jogo deles próprios. Deles ou seja, próprios. Quem é figurante desse jogo não é o jogador de futebol, tal, é a comunidade. É a comunidade. Então, o que acontece? Então, tinha lá a carta do presidente do bairro, que era a carta rara, né? Então eles ficaram muito... tem a carta lá, o Simeão, a carta do bairro, tem a carta do Beco da Onça, e tudo isso voltado a uma questão lúdica, né? E por quê? Porque é a percepção, é o olhar, né? Então eu via que eles chegavam com os bolos de cartas, né? Toda semana a gente tinha até que recolher, né? Dando papel de educadores e, galera, né? Vamos criar então as cartinhas da quebrada, né? E essa ideia, ela vai ser disseminada em vários locais, né? Então tem outras galera que faz os trabalhos sociais que, vamos fazer aqui do bairro, aqui porque a criançada gostou, né? Então, essa forma de protagonizar, né, e eternizar essas pessoas, ela pode vir dentro de uma brincadeira, dentro de um livro, de uma fanzine, né, de uma lata poética, de um grafite. E, Andrigo, e pode estar não só lá no centro de convivência, que a gente chama assim, os centros educativos agora, só na periferia. Por que não pode estar toda essa criatividade, essa vivência nas empresas ou em algumas outras organizações? Exato. Já pensou? Sabe por que eu estou te dizendo? Para você dizer o seu telefone, porque eu acho que algumas empresas poderiam utilizar isso e fazer, digamos, levar um pouco mais de humanização para o seu território. Se alguém quer, enfim, fazer com que essas tuas ideias, Andrigo, saiam do de um eixo restrito e, de repente, ganhem uma vida maior, para onde elas ligam? Que telefone de contato tu deixa para elas? Então, meu telefone, né, WhatsApp, que é a forma mais fácil de encontrar, é 91816323, né, ou pela rede social, Facebook, né, que eu mais uso, que é Andrigo Martins. Então lá também tem no feed, né, muitos outros projetos que a gente já fez, né, de anos atrás e tal. E justamente isso, Vânia, a gente precisa desses alicerces, por quê? Porque senão a gente, como são tudo por contas próprias, né, de recursos próprios, a gente não consegue demandar, né, e expandir isso. E são ideias que, se elas se tornam permanentes, com certeza a gente vai estar fazendo muito mais coisas, né? E muitas vezes é um material, a gente só recorre ao material mesmo, a gente vai lá de bom grado, de coração, tem um monte de gente boa fazendo muita coisa aí. E não só isso, sabe, Andrigo? Eu acho que o artista precisa de dinheiro para se sustentar. E até eu trago agora, vai aparecer aí na telinha de vocês, uma obra que o Andrigo ilustrou, que se chama O Acendedor de Esperanças, Paulo Freire, em Caxias do Sul, em 1984, organizado pela doutoranda Marisa Fórmulo, e que usou o grafite para ilustrar essa obra. É uma dica que eu deixo, não só, né, para usar o grafite em vários outros territórios. Por que não um quadro na sala? Exato. Não é? A gente tá aí para, né, sair da zona de conforto mesmo, né? Então, eu trabalho com grafite como arte educador, mas eu faço esse trabalho de ilustração, eu faço esculturas, né? Eu promovo um espetáculo. Casa Maldita. Casa Maldita. Eu tenho que assistir, que eu não fui lá ainda. Isso aí ficou o convite também, né? Que são aquelas promoções de a gente não parar, né? Então a gente tem que usar dessas ferramentas, assim. E com certeza, toda a contrapartida que vier, né? Toda essa ajuda de custo, toda essa ajuda de deslocamento, eu acho que a gente consegue chegar a muitos outros lugares, né? É bem-vinda. É muito bem-vinda. Muitas vezes é isso que falta até por motivação, né? Eu só vou abrir umas aspas, pegando esse feeling. O ano passado eu estava numa vivência muito ruim financeira, assim, né? Não que agora eu estou estável, acho que a gente é sempre correndo atrás. Mas o que acontece? Eu chegava no centro educativo muito desmotivado, né? Então eu queria que as crianças elas dissessem para elas, quero ser igual ao Sr. Andrigo. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia implantar isso com firmeza. Por quê, cara? Porque o Sr. Andrigo não estava conseguindo se alimentar direito, nem sobreviver, transitar. Então eu não podia dar o meu exemplo como ser humano, dizer, cara, sejam grafiteiros, né? Sejam artistas. Isso
até não é bacana, né? Tu colocar isso na cabeça das crianças, não tendo as oportunidades, enfim, né? Mas, depois de algumas lutas, enfim, então estou conseguindo estabilizar, consegui abrir meu estúdio, né? Estou com esse trabalho da Casa Maldita. Então, hoje em dia, eu consigo voltar e retomar a fala mais com ênfase, né? E dizer para o moleque lá que quer ser o exemplo, que seja uma transformação pessoal, ser humano, mas se ele conseguir viver disso, cara, com certeza vai ser muito mais feliz, né? E por isso que nós temos que sim pagar bem quem faz arte na nossa comunidade. Eu acho que depende disso. Tem a gratuidade, tem o voluntariado, que é essencial, mas também quem pode tem que garantir, então, a continuidade dos artistas. Né, Felipe? Hoje você consegue viver de arte? Correto. Ainda não, né? Tipo, eu tenho uma outra fonte de renda, né? Que é um outro serviço. Mas é bem tranquilo, assim, eu consigo conciliar os dois, né? E aí a gente vai levando do jeito que dá. Sou suspeito de falar do quão fã eu sou desse cara, né? E é bacana tipo, a troca de ideia nossa, assim, porque sempre quando ele apresenta um projeto novo, ou eu apresento para ele, assim, a gente, pô, vamos fazer. É isso aí, vamos, né, botar a cara. E aí a gente troca bastante essa ideia e daí vem essas criatividade e tal. Quando ele me falou das cartinhas da quebrada, né, eu falei, cara, isso aí é genial, porque é como ele falou, né, as crianças, tipo, não... Tipo, é difícil tu prender a atenção das crianças, assim, né, realmente. E então... Daí tu opta em puxar pro lado que elas já conhecem, já estão seguindo, que nem elas tinham esses cards, né? Que elas levavam essas cartinhas pra escola, toda hora tinha que estar tomando delas. Então, vamos fazer a cartinha, né? Que envolva a comunidade, que envolva elas, então até chamar a atenção delas. E isso é bacana, que daí tu consegue a interação. Mas são diversos, assim, projetos que a gente tem em mente e... Aí é que nem ele me fala assim, vamos tirar do papel, tem que tirar do papel, tem que tirar do papel. E insiste, daí eu falo, o cara é chato, cara, mas vamos lá, né? Tipo, a gente tem que tirar do papel mesmo essas ideias. Mas é como falou, né? Tipo, muitas vezes falta a contrapartida, falta a parte financeira. E a gente vai fazendo do jeito que... vai fazendo o que pode. Mas é muito bacana, a gente tem bastante projeto e ideias em mente e vamos ver se a gente consegue pôr em prática, né? Vamos ver, sim, então, não só o empresariado, mas as pessoas, servidores, enfim, a comunidade em geral, que profissão tu tem, e não importa a profissão, mas que venha apoiar, então, essas iniciativas. Se a gente não mantém a arte, ela não se mantém. Gente, estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje, que conversou sobre literatura e juventude com 3 jovens, que eu agradeço muito a presença, o Gustavo Tamanho Martins, escritor e jornalista, o Andrigo Martins e o Felipe Borges, os 2 grafiteiros que fazem um trabalho social muito necessário na nossa comunidade. Você que está em casa pode ajudar a construir a Roda de Saberes, dando sugestões, elogios, críticas também, pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou também ligando para mim no 3218-1699. Obrigada pela companhia. Até a próxima Roda de Saberes.